Sabe, irmãos, essa semana o Senhor falou comigo de uma forma muito diferente. E a palavra de Deus vai dizer que toda a criação, ela exalta quem o Senhor é. A Bíblia diz que toda a criação, tudo aquilo que tem fôlego, a louvai ao Senhor. E Deus falou comigo sobre uma obra de arte. Eu já a conheci há algum tempo, mas se tornou muito popular no Instagram há pouco tempo. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar essa pintura por alguns momentos e que a gente pudesse interpretá-la um pouco. Amém? Pedi ali os irmãos, mandei a imagem para eles. Quem já viu essa pintura? No Instagram, em algum Reels ou assim? Alguém? Glória a Deus. Para quem não sabe, essa pintura é de um pintor chamado Konstantin Korobov. É um pintor russo. Essa obra ela foi pintada em 2022. E é muito engraçado porque a Isabelinha que faz arte, se calhar vai saber disso. Toda arte ela tem um significado, mas toda arte ela é sujeita à interpretação de quem a vê. Então, por exemplo, cada pessoa pode olhar para essa pintura e interpretá-la de um jeito, independente daquilo que o artista quis fazer. Cada um consegue ter ali a sua interpretação daquilo. Só que quando nós olhamos essa pintura e aquilo que o pintor quis expressar nessa arte, nós podemos ver ali um cordeiro, um cordeiro que pela sua face ele não expressa dor, apesar de estar sendo mordido por vários lobos. E é muito engraçado porque esse cordeiro ele tem uma auréola, o que identifica que esse cordeiro ele é santo. Essa obra ela tem como nome Agnus Dei, ou Agnus. Então este cordeiro, na verdade, simboliza Jesus, o Cordeiro Santo. E nós vemos aqui ao redor, vários lobos o mordendo e aquela coisa toda. E para quem não sabe, esses lobos eles simbolizam Roma, porque o símbolo de Roma é uma loba. Então esses lobos eles simbolizam o Império Romano e o castigo que ele trouxe ao Cordeiro Santo, Jesus. Amém? Todos estão conseguindo perceber isso aqui? Não? Só que se vocês olharem para este lobo aqui, esse aqui, nós vamos notar que ele tem uma feição completamente diferente dos outros. Esse lobo, apesar de estar mordendo o cordeiro, o olhar dele para o cordeiro já não é um olhar de raiva, é quase como se fosse um olhar de contemplação para o Cordeiro Santo. E essa obra de arte, ela foi inspirada no centurião romano que se converteu a Cristo. Que apesar de todo o império romano estar crucificando um homem que simplesmente seria só mais um, este centurião viu que ele é o verdadeiro Filho de Deus. E para quem não sabe, para quem ainda não ouviu falar, esse centurião que se converteu, quem lembra aí no Brasil daquele ditado que a gente falava, são longuinhos, se você me achar tal coisa, eu te dou 3 pulinhos. Alguém se lembra disso ou não? Dessa mandinga? Pois. Na verdade, esse São Longuinho é esse centurião que se converteu. Ele foi canonizado pela Igreja Católica como São Longino. E nós colocamos como São Longuinho. É engraçado, E eu gostaria de gostaria que nós pudéssemos abrir em Mateus capítulo 27. E enquanto os irmãos vão abrindo a palavra de Deus, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Vamos tirar um tempo de oração. Papai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquilo que o Senhor irá fazer neste lugar. Pai, que os nossos corações estejam abertos, Pai, a ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor, Pai,
possa, com Teu Santo Espírito, Deus, moldar os nossos corações, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que não seja somente mais uma palavra, Deus, mas que a palavra do Senhor, que é a espada, que corta, que separa, possa vir, intervir na nossa vida, que sejamos transformados à imagem de Cristo. Em nome de Jesus, amém? Mateus 27, a partir do versículo 45 ao 54. E a palavra de Deus diz: houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse. Os outros, no entanto, disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, que é Jerusalém, e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Sabe, irmãos, essa passagem, esses pequenos versículos trazem tanta riqueza, que se calhar a gente podia ficar aqui um dia inteiro só falando sobre essas passagens. Mas a grande verdade é que quando nós olhamos para aquilo que o autor do Evangelho de Mateus quer nos passar, ele começa a dizer que Jesus estava crucificado do meio-dia às 3 horas da tarde. Só que quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que a crucificação de Cristo começou na noite anterior, quando ele foi pego pelos soldados, quando ele foi entregue por Judas Iscariotes. E nós vemos que Jesus, ele passa por vários conselhos, ele é lançado ao sinédrio, à mão de Caifás, ele passa por Pôncio Pilatos. Jesus, ele é zombado, Jesus, ele é martirizado, Jesus, ele recebe uma coroa de espinhos, as suas vestes são lançadas à sorte, cospem na cara de Jesus. Este pequeno tempo que o autor relata de Mateus 26, do versículo 45, foi só a zombaria que Jesus recebeu enquanto estava crucificado. E quando esse artista pinta este momento, são horas de dor, são horas em que Jesus, ele vê todos aqueles homens e mulheres que um dia o acompanharam, toda aquela multidão que muitas das vezes clamava: Hosana, Hosana. Naquele momento dizia: crucifiquem-no. Naquele momento zombavam dele. Naquele momento ele foi objeto de zombaria de todos que ali estavam. E quando nós olhamos todas essas nuances desse momento, dessas poucas horas, nós vemos até os soldados romanos zombarem e dizer assim: olha, deixem-no, talvez Elias o venha salvar. Eu não sei se vocês sabem, mas os soldados romanos não sabiam quem era Elias. Eles achavam que aquilo que Jesus tinha dito era Elias, Elias. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós não temos noção do que foi a crucificação. E não é porque nós não queremos saber, mas muitas das vezes nossos ouvidos estão cômodos ao ouvir sobre a morte de Cristo. Muitas das vezes a gente ouve sobre esse momento e pensa assim: eu já sei de tudo isso. Eu já sei sobre a soteriologia que está por trás, eu já sei sobre o porquê que ele morreu, eu sei que sobre ele caiu a ira do Senhor, eu sei sobre tudo. E muitas das vezes isso se torna cômodo aos nossos ouvidos, a ponto de que já nem na nossa humanidade nos comove mais.
Sabe, mas nós não temos a noção da tamanha crueldade que Jesus passou. Os nossos olhos, a nossa mente não conseguem imaginar aquilo que Cristo passou desde a noite anterior até as 3 horas da tarde. Provavelmente Jesus ele estava pregado no madeiro, né? Alguns dizem com as suas costas totalmente dilaceradas, sangrando. E tudo isso porque ele veio pagar um preço. A morte de Jesus, o Agnus Dei, o Cordeiro Santo que foi morto pelo Império Romano, não era somente um homem, mas o Deus encarnado. E em João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. E às vezes o nosso pensamento é muito limitado enquanto a isso, porque nós olhamos para Jesus, nós olhamos os feitos que Jesus fez e pensamos assim: Deus, por que Jesus teve que morrer dessa forma? Por que Jesus somente não apanhou uma enfermidade, um ataque cardíaco, algo que fosse um ataque fulminante e simplesmente morreu? Porque Jesus ele veio cumprir um papel que nenhum de nós conseguiria. A nossa salvação nunca será por mérito. Nós não pertencemos à família de Deus porque nós somos bons, nós somos miseráveis. A morte de Jesus, ela foi substitutiva. Jesus morreu no nosso lugar. Quando nós lemos a passagem que o povo escolheu Barrabás e entregou Jesus à crucificação, nós somos Barrabás. Não há nada de bom em nós. Mas ele escolheu morrer por nós. Paulo, em 1 Coríntios, do capítulo 15, no versículo 45, diz o seguinte: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito que dá vida. E muitas das vezes nós usamos essa passagem e dizemos que Jesus é o segundo Adão. Mas está errado, Jesus não é o segundo Adão, Jesus é o último Adão. E entender isso é entender que a redenção, é entender que a morte de Jesus tinha que ter vindo como homem. Porque aquele que feriu a Deus, aquele que envergonhou a Deus, era homem. Então Jesus teve que vir homem, nascido de mulher, mas com a essência divina, com a natureza divina. E por isso ele se tornou o último Adão. E não somente por isso, vindo em corpo humano, mas Jesus também foi tentado pela serpente. Mas Jesus obedeceu até a morte de cruz, como Paulo vai nos falar em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Jesus foi o Adão que venceu. Enquanto Adão, o primeiro Adão, desobedeceu no jardim, Jesus foi o Adão que venceu no deserto. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele não morreu porque você merece. Ele morreu porque você não daria conta de salvar a si mesmo. Era necessário que o próprio Deus se encarnasse para que eu e você tivéssemos perdão do Pai. E é por isso que a Bíblia chama Jesus de último Adão. Sabe, mas quando nós olhamos para aquela pintura, e é todo o versículo, todos os textos que vão nos falar em Mateus 27, nós vemos que aquele dia não foi mais um dia normal.
Não foi mais uma crucificação. Sabe, eu não sei se vocês têm noção disso, mas o Império Romano, uma estatística semanal, o Império Romano normalmente crucificava de 3 a 10 pessoas toda semana. Para aqueles soldados, estar ali e ver aquilo era somente mais um dia. Tanto que Jesus foi crucificado e mais 2 foram com ele. Era somente mais um dia. Talvez o que tornaria uma surpresa para eles era porque Jesus era tão odiado mais do que os outros 2. Porque Jesus era mais odiado que o próprio Barrabás. Talvez essa era a surpresa deles. Por que humilharam? Por que cuspiam na cara dele? O que esse homem tinha feito de tão mal que Barrabás não fez? Ao ponto de o próprio Pôncio Pilatos dizer o seguinte: olha, eu lavo as minhas mãos, vocês decidem, porque este homem, ele é justo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Jesus, ele tomou a decisão de morrer por mim e por você. Em Marcos, no capítulo 15, no versículo 32, diz o seguinte, fala que Jesus, ao chegar, zombavam dele e tudo mais, e inclusive, os 2 que estavam crucificados também zombavam de Jesus. Talvez você não tenha lido dessa forma, ou talvez nunca tenha encontrado esse versículo, mas ele existe. Que até mesmo o homem da cruz, que pediu para que Jesus lembrasse dele, quando Jesus chegou, também zombou dele. Jesus, ele desceu no último degrau da dignidade humana. Para que tudo fosse cumprido. Para que as promessas, para que as profecias que os profetas diziam a respeito dele fosse cumprida. Para que a vontade de Deus fosse estabelecida naquele dia. Porque a palavra de Deus também vai dizer que foi do agrado de Deus moê-lo. Sabe, irmãos, e muitas das vezes nós olhamos, nós ouvimos, mas não desce ao nosso espírito aquilo que foi feito, aquilo que aconteceu. Mas aquele homem que estava ali naquele dia, aquele centurião, depois dele ver aquilo tudo, pois como eu disse, aquele dia não foi um dia normal, porque após Jesus suspirar e bradar, está consumado, a terra treme, o véu ele se rasga de alto a baixo. A Bíblia vai dizer o seguinte, que a terra ela abre, começa a aparecer fendas na terra, e os santos que estavam mortos ressuscitam. Por acaso isso foi uma vez que o Rubens falou comigo e achei a imaginação dele muito legal. Que foi, imagina a cara do povo quando vê João Batista entrando dentro de Jerusalém. O homem que perdeu a cabeça. E então, esses homens, esses soldados que estavam lá no Calvário, começam a ver isso tudo e pensam, o que está acontecendo aqui? Verdadeiramente, esse homem é filho de Deus. Talvez foi um soldado que chegou a bater em Jesus. Talvez foi um soldado que riu na cara de Jesus. Talvez foi um soldado que zombou enquanto Jesus estava sendo pregado naquela cruz, enquanto estava sendo levantado. Mas ele reconhece que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E muitas das vezes, nós como cristãos, não enxergamos o sacrifício de Jesus dessa forma.
Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes a gente tem lutado contra um pecado que nos acompanha há muitos anos. Muitas das vezes a gente tenta lutar contra o diabo, quando a Bíblia diz para que nós devemos nos afastar do mal. Porque quem luta é o Adão que venceu. E nós vamos vivendo uma vida de vício, uma vida de porfia, e nós não olhamos para a cruz de Cristo da mesma forma que esse soldado romano olhou. A ponto de nos converter verdadeiramente e entregar a nossa vida, independente daquilo que a gente faça, trabalhe ou sirva, para aquele que é e sempre será. E ver um homem lançado à maior das vergonhas, sendo reconhecido que verdadeiramente ele é filho de Deus. Sabe, irmãos, mas tem algo nessa pintura muito, mas muito interessante. Que se pudessem colocar novamente, se nós notarmos, apesar das mordidas, o cordeiro já não sangra. É porque esse quadro, ele não simboliza o momento em que Jesus estava sendo crucificado. Esse quadro também traz outra referência. Gostaria que nós pudéssemos abrir em Hebreus capítulo 6, dos versículos de 4 ao 6. A palavra de Deus diz: ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: toda vez que você escolhe pecar, você está colocando Jesus Cristo na cruz de novo. Aí entra que os lobos já não são o Império Romano. Muitas das vezes sou eu e você. Muitas das vezes, nós escolhemos pecar. Nós colocamos Jesus num degrau de maior vergonha. Existe um povo pior que o Império Romano. E muitas das vezes sou eu e você. Em outras traduções, esse versículo, do 4 ao 6, ele traz não como uma desonra pública, mas como um vitupério. E essa palavra vitupério, ela tem como significado expor a maior vergonha. Mais do que o Império Romano fez, é aquilo que talvez eu e você fazemos. É a mesma coisa que dizer o seguinte: Jesus, eu entendo o sacrifício, eu entendo para que foi, eu sei qual é o significado, eu entendo que o Senhor foi crucificado, entendo que o Senhor foi chicoteado, foi zombado, com madeiro nas costas, teve que andar nu toda aquela trajetória até o Monte Calvário. Eu entendo isso tudo, Jesus, mas eu prefiro o meu prazer. Eu entendo, Jesus, que o Senhor sangrou naquela cruz, mas eu prefiro ver meu vídeo pornô. Eu entendo, Jesus, que o Senhor foi cuspido na cara, mas eu prefiro mentir. Eu entendo, Jesus, que foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, mas eu prefiro encher a cara.
Eu entendo, Jesus, que as suas roupas foram lançadas à sorte. Que tiraram, é a mesma coisa que chegar aqui, pegar sua roupa e falar assim, quem vai ficar com a roupa de não sei quem? Eu entendo isso tudo, Jesus, que o Senhor foi zombado. Mas eu prefiro consumir minha maconha, prefiro consumir meu cigarro, prefiro consumir a minha droga. É a mesma coisa de que dizer que a cruz não vale nada. Jesus, eu entendo que o Senhor foi fiel, mas o meu prazer é ser infiel ao meu matrimônio. E essas pessoas se tornam pessoas piores do que o Império Romano. São pessoas que lançam Jesus ao vitupério, a maior vergonha. Nós colocamos Jesus de novo no último degrau da dignidade humana. Em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 18 e 19, a palavra de Deus diz: pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Paulo, aqui ele vai dizer para os filipenses, olha, há pessoas que elas têm como seu Deus, que elas adoram, que elas veneram a si mesmas. Há pessoas que o Deus dela é o prazer dela, é o ventre dela. Quando vai dizer o seu estômago, é que naquela altura as pessoas pensavam que o centro do corpo humano era o ventre. Até que depois vieram outros pensadores e colocaram como o coração e como a mente. Mas a ideia na altura é o seu ventre, é onde gera vida. É ali que é o centro do corpo humano. Então Paulo ele traz essa figura de linguagem, dizer o seguinte, olha, são pessoas que têm como seu Deus a sua vontade própria. E essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Se eu não me engano, em 1 Coríntios, no capítulo 7, 22, ou 6, 22, vai dizer o seguinte, que outrora nós éramos escravos do pecado e agora nos tornamos escravos de Cristo. O plano da redenção não é somente, muitas vezes a gente pensa que o plano da redenção é que nós somos livres. Não, nós temos um Senhor. É por isso que a confissão de fé é, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. E nós interpretamos as coisas de forma errada. Eu acho que liberdade é libertinagem, quando nunca foi. Eu sou livre enquanto eu não cometo crime nenhum. A partir do momento que eu cometo um crime, eu já não sou livre. E muitas das vezes nós entendemos de forma errada a liberdade que recebemos em Cristo Jesus. Nós achamos que somos livres, mas continuamos escravos do pecado. Muitas das vezes eu penso que eu sou livre, mas na verdade eu estou vivendo na vida de pecado há 10, 15, 20 anos. 1 ano, 2 anos, o que for. É porque muitas das vezes ainda me falta ser aquele lobo que morde, mas reconhece. Sabe, irmãos, e viver uma vida o qual Jesus não é o meu Senhor, é terminar uma vida sendo escravo do diabo. Porque eu não sei se você sabe, mas mesmo aqueles que estão salvos ou os que não estão salvos,
também viverão na eternidade. Uns viverão com o Senhor, outros viverão sendo torturados, até que serão lançados no lago de fogo. Sabe, algo que a nossa pastora diz aqui muitas vezes, é que muitas das vezes nós como cristãos, nós queremos sempre ter saídas para algumas coisas. Nós queremos sempre ter um selo para dizer assim, não, eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo. E a nossa pastora, ela diz algo muito pertinente, ela fala assim, eu sei que todos nós temos livre-arbítrio, mas faça uma escolha com o seu livre-arbítrio. Joga ele fora. Faça uma escolha com o seu livre-arbítrio, decida servir ao Senhor. Decida hoje, nessa tarde, servir ao Senhor. Isso não é colocando terror em você, meu irmão. Mas escute, mesmo que Jesus não volte, hoje pode ser o seu último dia. E o que você fez? Qual lado você escolheu? E essa passagem não foi uma passagem escrita para pessoas que não conheciam Jesus, para novos convertidos. Não, o autor de Hebreus está escrevendo para pessoas que... E ele mesmo vai dizer, outrora, receberam, andaram nos poderes da era que há de vir. São pessoas que conheceram, que experimentaram do Senhor. Eu te pergunto, meu irmão, até quando? Até quando você vai ser mais um desses lobos que vai estar mordendo o Cordeiro Santo? Muitas das vezes nós repetimos as práticas e os atos daquilo que está escrito no livro de Reis, nos livros de Crônicas, o qual o povo era um coração tão obstinado, que mesmo o próprio Deus os chamando, dizendo o seguinte, olha, parem com essa idolatria, voltem aos meus caminhos. Sou eu, o Deus, que te tirou da terra da escravidão e te tomei por povo. Mas eles escolheram seguir a sua própria vontade. Eram reis obstinados. Levantavam templos para Baal. Davam seus filhos como sacrifício, mesmo conhecendo o Deus que os tirou da terra da escravidão. E como a pastora falou aqui hoje de manhã, meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos hoje, não somente tem um impacto no hoje ou no amanhã, mas tem impacto na nossa geração, na nossa genealogia, nos nossos filhos, nos nossos netos. Até quando as atitudes que você vai ter hoje vai estar entregando os seus filhos, os seus netos na mão do diabo? Se você puder fazer uma escolha hoje, nessa tarde, escolha Deus. Escolha Jesus como seu Senhor e Salvador. Nessa tarde eu não estou falando sobre conversão, eu estou falando sobre transformação de mente. Eu estou falando sobre você se entregar por completo para Jesus. Eu não estou fazendo um apelo, eu estou te dizendo um aviso que a Bíblia diz. Essa palavra não é um apelo que você vem aqui na frente somente se ajoelhar e pedir perdão para Deus. Não, transforme a sua vida. Deixe que Jesus, o Espírito Santo, transforme a sua mente, o seu coração. Porque da mesma forma, e por que eu digo isso? Porque da mesma forma como os reis, tanto no livro de Reis, Crônicas, eles escolheram os seus caminhos, escolheram pecar. Nos livros dos profetas a seguir, Ezequiel, Jeremias, Isaías,
Os profetas que são contemporâneos do exílio babilônico. O profeta Ezequiel, Deus vem sobre ele e diz o seguinte: olha, diga ao povo que eu usarei a Babilônia para o juízo do povo de Israel. Eu entregarei a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele trará juízo sobre eles. A ponto de que a minha vontade, que era juntar todo o povo, eu o espalharei por toda a terra. O profeta Jeremias muitas vezes disse: olha, eu trarei grande fome, que as mães terão que comer os seus filhos. Sabe, irmãos, quem não vive a graça, vive o juízo. Quem não vive a graça, viverá o juízo. Mas o meu papel aqui hoje é somente te avisar. De forma alguma é te convencer. O que eu quero que você saia ciente daqui nessa tarde é que existe um Deus que tem um plano de amor para você. Existe um Deus que a graça dele te alcança. Existe um Deus que ele está disposto a te receber de volta. Que por mais que você tenha sido um lobo, ele te quer. Como eu disse, irmãos, existe um Deus que a graça dele é superior ao pecado. Existe um Deus que ele está disposto a te receber de braços abertos. Existe um Deus que, à medida de que você se achega a ele se chegará a você. Existe um Deus que um dia, talvez você ouviu uma promessa por parte dele sobre a sua vida. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa. Esse Deus não se esqueceu de você. Talvez há pessoas que estão aqui, que se calhar a mãe, a avó, uma tia, um dia trouxe uma palavra de Deus para você. Essa palavra permanece de pé. Porque Deus, ele não volta atrás naquilo que ele diz. A diferença é qual é o seu posicionamento hoje. A diferença é o que você tem feito com a sua vida hoje. Por que você não está a viver as promessas que o Senhor tem para você hoje? Em Salmos 12, no versículo 1, diz o seguinte: beijem o filho, para que ele não se ire contra vocês. Sabe, irmãos, esse mesmo Deus de amor, esse mesmo Filho de amor, que nos trouxe o Evangelho, que nos deu a conhecer o Pai, os planos que o Pai tem para nós, é o mesmo Deus que no último dia será aquele que trará o juízo. Sabe, irmãos, isso não é teologia do medo. É o que a palavra de Deus diz. Gostaria que nós pudéssemos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Os irmãos vão começar a louvar. 1 Coríntios 6, 12. A palavra de Deus diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Irmãos, quando nós escolhemos a Deus, a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Quando nós escolhemos a Deus, eu decido que eu não vou pecar mais.
será uma luta. Ninguém disse que vai ser fácil, e não, muito provavelmente será da noite para o dia. Mas escute, Ele é contigo. Talvez vai ser os dias mais difíceis da sua vida, mas Ele é contigo. Não lance Jesus Cristo ao vitupério. Não lance Jesus Cristo novamente ao último degrau da dignidade humana. Porque essa graça de Deus que me alcança e te alcança, ela é capaz de nos retirar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho de amor. Sabe, irmãos, existe uma graça que está sobre mim, está sobre ti, que depende de uma decisão minha e sua. Existe um Deus que te chama. Talvez você está aqui pela primeira vez hoje, mas escute, Deus, Ele te chama e te conhece pelo seu nome. A Bíblia vai dizer que mesmo que uma mãe esteja amamentando, esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de vós. O problema é quando muitas das vezes nós nos esquecemos quem Ele é.